Oi, pessoal, mais uma vez, dando continuidade àquilo que a gente estava fazendo e conversando. Na verdade, ali é um exemplo hipotético, né? O caso de uma e duas irmãs, e uma que se sente um patinho feio. E ela entra no processo de ser a vítima, né? Então, aquilo que eu apresento parece muito simples, né? E aí, um passo de mágica, a pessoa, tudo aquilo que ela tem embutido nela, de dores ah, e tudo aquilo que ela viveu de muitos anos não vai sair, não é um passe de mágica. Então, assim, a gente traz aquilo como, né, conhecer um pouquinho o sistema, mas é claro que a pessoa passou por um processo muito doloroso, enfrentou muitas dores, e não, até que ela saia, ela está tão presa, vamos dizer, a Matrix, né, matriciada, naquele padrão de vítima. Ela termina sendo vítima. Eu sempre fui rejeitada, sempre fui jogada para trás, eu não tenho nada, eu não conquistei nada, porque ela não consegue, com certeza ela não quer, não tem como conquistar, porque ela jogou toda a felicidade, assim, ela não, eu não olho para mim, né? Ela passou só a olhar a irmã e não se olhava. Então, é claro que tudo em volta dela não vai ser de muita alegria, né? Então, tem muitas dores e o que ela ressoa, eu vou tirar a irmã aqui, e quando ela ressoa, ela não está ressoando coisas boas, porque ela não consegue, mas, né? Mas isso não quer dizer que ela não é, que isso é definitivo, é acordar, é o tal do acordar, despertar, acordou, despertou, entendeu o teu processo, você já deu um passo de mudança, né? Então, o que eu quero trazer um pouco é o que é uma dinâmica sistêmica, né? Que é uma dinâmica sistêmica, que a gente usa alguns personagens, alguns bonecos para representar uma família, representar pessoas, representar situações, representar empresas, né? A gente pode fazer análise sistêmica de empresa, como também análise sistêmica de sistema familiar. E, e esse caminho, né, a gente faz a pessoa enxergar algo. E esse algo vai ressoar nela por um tempo, né? Uns 15 dias, às vezes. Aí você olha assim, isso não tem nada a ver comigo. Mas daqui a uns 15 dias você começa aquilo a potencializar na sua mente, você começa a ver, realmente tem alguma coisa estranha. Quando eu comecei isso aqui é só um exemplo, né? Como eu disse a você, então, a pessoa que entrou no processo de não merecimento, é fácil sair do não merecimento? Não, vai levar um tempo, né? Leva um tempo porque já está tão encrostado, né? Que vai ter que derrubar essas camadas todas. Então, é um processo. Mas aí, no que eu estava fazendo isso, é engraçado que aí me veio remeter essa coisa da questão familiar, né? E aí eu queria trazer, não é um exemplo, mas a questão de como é que a gente visualiza um sistema, né? E eu comecei a pegar umas fotos aqui, eu vou fazer não é uma historieta, mas trazer para vocês um sistema onde tem três mulheres, três irmãs, e vou botar elas aqui. Tá meio caidinha aqui, mas tá tudo certo. Três irmãs, tá? Representadas com cores diferentes, porque são irmãs que têm personalidades diferentes. Mas uma coisa muito interessante aqui, que aí já é uma outra história. A história que eu trouxe eram duas irmãs que uma se nega e porque a outra ela deixa de ser quem ela é para ressoar a outra, né? Porque infelizmente ela começa a se sentir o patinho feio e isso vai para a vida toda com discussões, com brigas e tudo mais, né? Não se dão bem, porque não está em ordem, né? Há uma desordem. Aqui eu quero trazer um quadro diferente. São três irmãs, tá? E é interessante porque eu estava pensando sobre isso. Essa daqui, vamos dizer que é a minha mãe, vou trazer a história da minha mãe. A minha mãe está aqui, aqui é uma irmã e duas irmãs que ela tinha. E tem uma coisa diferente na outra contexto que eu falei para vocês. Essas três irmãs foram muito unidas, já faleceram as três, foram muito unidas e essa que aqui a gente vai ter essas duas com relação a... Oi?
Gente, eu estou com a mão. Com relação à minha mãe, são as três aqui, elas admiravam muito. E é interessante que a minha mãe, que é essa daqui, era mais jovem, né? Foi a última que nasceu, mas era quem inspirava as mais velhas, né? E aí eu comecei a andar pelas umas fotos, tento entender um pouco como é um processo familiar, né? Muitas vezes a gente não pega essa linha de tempo para entender. Aqui é a minha avó, tá? Materna. Então, eu peguei uma foto bem antiguinha. Aqui está minha mãe. Olha a cara dela, para vocês verem. Ih, é pior. Tem uma força, né? Uma força no olhar, já de pequenininha. E continua sendo essa menina, era possivelmente a mais alegre da família, com a força, né? Uma força geradora que já nasceu dela. Aqui ela não, né? Você vê que ela tem um crescimento, que se forma, né? Então ela tem uma história. Mas o que eu quero trazer, né? São três irmãs. Eu não consegui achar uma foto onde tem as três, mas aqui está ela com uma das irmãs. E eu achei interessante mostrar a foto dela. Minha mãe, essa que está aqui, em cima do batente. E aí você observa que ela se eleva, né? Inclusive em cima do batente. Essa irmã dela é 15 anos mais velha do que ela era, né? Na época. Quando minha mãe nasceu, ela tinha 15 anos. E, e minha mãe tinha uma força, vamos dizer, era quem comandava e quem inspirava as outras. As outras, quando precisavam fazer alguma coisa, iam a ela. E essa é a outra irmã da minha mãe. E aí você vê as duas assim de braços dados, né? O quanto eram. E minha mãe, você percebe ela, a força, né, motriz da relação entre elas. Aqui você observa que a minha mãe e essa minha tia, achei interessante essa foto, porque elas se assemelham até no tipo de cabelo, né? No corte, no jeito de usar o cabelo. Batom, porque por minha mãe ter talvez feito essa trajetória de uma evolução onde ela se ressaltava, ela passou a ser o exemplo, né, familiar dessa geração, né, desse caminho dessas irmãs, dessas três irmãs, e junto comigo. E, e aqui eu não vou fazer uma análise sistêmica, né, porque aqui a gente tem, inclusive, de alguma forma, não deixa de ser uma desordem, na arrumação, teria que estar à frente que nasceu, deveria estar, a terceira que nasceu, naquele. Elas não estão conseguindo. Aí eu digo a vocês, por que ela não está conseguindo ficar em pé? Porque elas ainda se sentem, né? Nossa, né? Pronto, pronto. Mas essa, que é a terceira geração, vamos dizer, a última que nasceu, ela vem para cá, né? Ela assume o posto de ser a principal, de ser a linha de comando em relação às outras, né? É, e é claro que nesse sistema pode ter existido conflitos, sim, houve momentos de conflitos, né? Existem conflitos, todas as irmãs têm conflitos,
Ela é interessante porque a minha mãe, ela conseguia juntar a família, unir a família, né? Unir forças, unir família, era todo mundo tomava alguma resolução, tinha que vir a ela para perguntar a ela se estava certo. Então, ela tinha uma força maior do que as outras, mas aí é um sistema para a gente analisar em outro momento, ah, porque não deixa de ter, tem algo ainda que a ser tratado, né? Tem algo que precisa ser visto, não agora já em outro plano, né? Mas o que aconteceu com essa daqui, né? Essa de essa que seria a que deveria estar à frente e não assumiu o seu papel. É isso, gente. Aqui é só engraçado. Um dia desse eu estava conversando sobre esses bonecos, mostrando, falando, e a pessoa falou comigo, foi engraçado, porque a pessoa disse assim, mas você começa as coisas, você deixou a gente só com gostinho? É, é só com gostinho mesmo. Não é. Será aí a pessoa disse, mas você só deixou a gente com um gostinho e não passou adiante mais informações que estava tão bom, né? É uma narrativa tão interessante, a gente quer continuar, quer saber essa história das três irmãs. Então, é só sentir mesmo um gostinho, né? É só a gente entender o quanto é estudar, conhecer. Ui, derrubei tudo ali. Conhecer o sistema familiar, o quanto é interessante, o quanto é importante, tá? Então, é isso. Hoje é só para dizer que estamos por aqui, apresentar a vocês essa minha equipe sistêmica e dizer que a gente abre aí a agenda para quem quiser analisar a sua família, para quem quiser conhecer um pouco de se conhecer, analisar a sua família ou alterar alguma coisa. Às vezes tem coisas que não estão funcionando, tem padrões repetitivos, tem coisas que não caminham. Nossa, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo dar um passo adiante. Aí a gente pode analisar o sistema. Aí a gente vem para o sistema analisar, tá bom? E de vez em quando a gente vai estar trazendo algumas historietas assim, só para a gente começar a ter um gostinho do que é isso. E estão abertas aí mentorias sistêmicas, né, para pergunta. Baixa uma pergunta, alguma pergunta que você tenha no sistema familiar, no sistema planetário, no sistema como um todo, a gente tem respostas. Ou não, né? Mas a gente tem abertura de campos para entender, tá? Até o próximo encontro.